Olá, eu sou Vinícius e sua presença neste canal sempre me agrada. Bem-vindo, bem-vinda. Se tem um setor que exemplifica o poder econômico brasileiro, é o de carnes. O Brasil, ao longo de décadas, construiu um império agropecuário que não apenas abastece milhões internamente, mas também domina o mercado global. O Brasil é hoje o maior exportador de carne do mundo, segundo maior produtor e terceiro maior consumidor. Lá em 2016, nossas exportações representaram 7,2% do comércio global de carnes. E quando falamos de grandes nomes nesse mercado, JBS, dona de Friboi e Seara, ou BRF, que controla Sadia e Perdigão, são as grandes protagonistas. Em 2016, a JBS ostentava o título de maior frigorífico do planeta e levava produtos brasileiros a mais de 150 países. A BRF sozinha controlava 14% do mercado global de carne de aves. Esse era o nível do domínio brasileiro. Mas essa posição de liderança não veio por acaso. Décadas de investimento em tecnologia agropecuária, aumento da produtividade e estratégias agressivas de exportação pavimentaram esse caminho. O Brasil soube capitalizar suas terras férteis, transformando o potencial em eficiência produtiva, especialmente na pecuária e na avicultura. Além disso, políticas públicas, como financiamentos ao agronegócio e incentivos fiscais, deram um empurrão final. A JBS, controlada pela família Batista, cresceu de forma meteórica, de um pequeno frigorífico no centro-oeste para se tornar o maior processador de carnes do mundo, com forte apoio do BNDES e estratégias de expansão global. Se fosse só isso, seria lindo, o mundo perfeito. Mas aqui é Brasil. Seu crescimento também esteve envolvido em diversas acusações de corrupção, incluindo suborno de políticos, favorecimentos indevidos e manipulação de processos públicos, conforme revelado por investigações como a Lava Jato e a Operação Bullish. Inclusive, tem uma página bem longa no Wikipedia resumindo os supostos escândalos da empresa. Lá nos anos 90, com a abertura econômica, o Brasil começou a exportar em larga escala. Conquistou mercados exigentes como a União Europeia e o Japão e não apenas expandiu as exportações, mas também fortaleceu a reputação da carne brasileira no exterior. Em 2016, os frigoríficos nacionais encontraram parceiros prioritários na China, nos Estados Unidos e no Oriente Médio. E à medida que o setor crescia, cresciam também as pressões sobre os processos produtivos e a fiscalização. E foi nesse contexto que as irregularidades começaram a surgir. Um dos exemplos mais emblemáticos aconteceu no Paraná, onde fiscais do Ministério da Agricultura denunciaram um esquema de corrupção envolvendo frigoríficos. Dinheiro, carros de luxo, imóveis e até produtos alimentícios eram usados como propina para evitar fiscalizações rigorosas ou liberar carnes impróprias para o consumo. E esse sistema fragilizado de fiscalização permitiu que práticas alarmantes se infiltrassem na produção. Produtos químicos como ácido ascórbico eram usados para mascarar carnes vencidas, alterando o cheiro e a aparência. Frangos tinham água injetada em excesso para aumentar o peso, e carnes contaminadas, que deveriam ser descartadas, eram reprocessadas e colocadas de volta no mercado. E então veio o papelão. Uma gravação amplamente divulgada sugeria que papelão estava sendo misturado à carne. Apesar de a investigação oficial esclarecer que a menção era sobre embalagens e não sobre o alimento, o boato se espalhou, criando pânico entre os consumidores. Esse episódio ilustrou algo mais profundo: a fragilidade da confiança pública no setor. A repercussão foi imediata. Parceiros comerciais como a União Europeia e a China suspenderam temporariamente as importações de carne brasileira. As ações da JBS fecharam no dia 17 de março de 2017 em queda de mais de 11%. As ações da BRF também caíram quase 8%. Somente nesse dia, a JBS teve uma perda de valor de mercado de 3,4 bilhões de reais, enquanto a BRF teve uma perda de 2,3 bilhões. Era só o início de uma das maiores operações da Polícia Federal até então. Essa rede de corrupção expôs uma fragilidade alarmante no sistema de fiscalização brasileiro, que já enfrentava críticas pela falta de autonomia e estrutura. Fiscais relataram que eram transferidos ou pressionados a encobrir essas irregularidades.
Dentro do Ministério da Agricultura, a PF descobriu que os funcionários envolvidos promoviam transferências de fiscais para garantir a continuidade do esquema criminoso. A investigação começou, inclusive, depois que um fiscal se recusou a ser transferido ao descobrir fraudes em uma das empresas envolvidas. A operação simplesmente chocou o mundo. Durante 2 anos, a Polícia Federal investigou frigoríficos e fiscais do Ministério da Agricultura envolvidos em um esquema de propinas que liberava a venda de carnes impróprias para o consumo. Foi a maior operação da história da corporação, mobilizando 1.100 policiais, 309 mandados e bloqueio de R$ 1 bilhão em bens das empresas investigadas. No centro do esquema estavam Daniel Gonçalves Filho, ex-superintendente do Ministério da Agricultura do Paraná, e Maria do Rócio Nascimento, chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. As práticas descobertas eram alarmantes. Carnes vencidas eram maquiadas com ácido ascórbico, frangos tinham água injetada para aumentar o peso. Produtos deteriorados eram reembalados com novas datas de validade. E em casos ainda mais chocantes, carne contaminada por salmonela era usada na produção de embutidos. O juiz Marcos José Grey resumiu bem o impacto dessas práticas. Chega a causar náuseas. E claro, o velho político está sempre no meio da confusão. O delegado Maurício Moscardi disse ainda que parte do dinheiro pago aos agentes públicos abastecia partidos políticos. Os caras simplesmente atingiram outro patamar. Além de usar o teu suado dinheiro dos impostos, eles estavam lucrando com o valor que você gastava para comprar carne podre. Carne roubada, carne vencida, carne podre, só Deus para cuidar desse Brasil, já que as leis não funcionam e quem faz a lei é o político bandido. E aí, deixa o seu comentário gentil.